saúde mental, Sim. né, de bem-estar, onde energia não pôde parar na pandemia, né? Foi algo que nenhum trabalhador do setor de energia, assim como saúde, segurança, alimentação, não pôde parar, né? Não pôde fazer home office, principalmente resolver problemas, né? Os objetivos sustentáveis estão relacionados à nossa sustentabilidade, né? Resgatar o planeta está relacionado com saber resolver os problemas. Então, esse é um dos focos da empresa, é um dos meus propósitos, é levar essa consciência, essa competência e indivíduos em qualquer tipo de organização, não é só na indústria, saibam resolver problemas de forma correta. Não é jogar o problema para baixo do tapete, né? Não é num restaurante, vamos falar, num restaurante de bairro. Eu gosto de fugir das indústrias, né? Então você pode, e eu olho isso quando eu vou num restaurante, eu vou numa loja, eu fico tentando observar esse dia a dia. A gente chega num restaurante de bairro, você olha a cozinha, você vê lá torneiras com autofechamento. Você vai no banheiro, torneiras de autofechamento. Você vê a descarga da privada do banheiro, ou você deixa pedaço da sua operação nessa comunidade, garante alguns empregos aqui e pedaço da organização na outra comunidade, gerando também benefício na outra comunidade. São questões que tudo a ver com sustentabilidade, Sim. mas não passa pela cabeça do pequeno empreendedor, porque ele não entende que isso é sustentabilidade. Ele não entende, fala assim, não, o que eu tenho é que gerar lucro. Sim, mas com responsabilidade. Não pode gerar lucro e causar um estrago total, um desastre total naquilo que você está envolvido. Porque isso não vai ser sustentável, né? Não vai ser, não é um modelo que consegue... Olá, muito bom ter você de volta no podcast ESG Land, o futuro do planeta em nós. Estamos aqui em mais um episódio, dessa vez com um convidado super especial que eu já vou apresentar. Eu sou Danilo Maeda, apresentador aqui do podcast. Sou um homem branco, de cabelos pretos, meio cacheados, barba por fazer. Eu estou usando hoje uma camisa rosa e estou aqui no ambiente que você já conhece do podcast ESG Land, aqui com a bandeira da ESG Land atrás de mim. O nosso convidado de hoje é o Géser Madureira, fundador da Maturos, uma consultoria de desenvolvimento de pessoas, que vai falar um pouco para a gente aqui sobre a sua perspectiva da agenda ESG e a correlação entre essa agenda e a agenda de criação de valor, especialmente do ponto de vista da governança e do desenvolvimento de negócios mais integrados com essa agenda do desenvolvimento sustentável. Géser, por favor, fique à vontade aí para se apresentar, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Danilo. Boa tarde a todos, a todas. Apresentando, meu nome é Géser Madureira, sou um homem branco, cabelos castanhos, lisos, não estou usando barba, estou usando uma camisa verde e aqui também no estúdios, né, do podcast do ESG Land. Eu que agradeço o convite, né, Danilo, seu, do Arnaldo, para estar aqui falando desse assunto importante, esse assunto que tanto leva às discussões, né, e às vezes pode causar confusões nas interpretações sobre o ESG, colocar em dúvida o futuro do ESG. Nós estamos aí pela frente da sustentabilidade. Legal. Antes da gente entrar nesse assunto em específico, que eu acho que a gente vai usar bastante tempo falando dele, pela riqueza do tema, conta um pouquinho da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve hoje na Maturos. Legal. Bom, eu tenho 50 anos, sou natural aqui de São Paulo, tenho minha formação na indústria, comecei na indústria mecânica, né, como estagiário, na parte de projetos, desenvolvimento de produtos, né? E durante esse dessa trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários setores de desenvolvimento de produtos e do nascimento das normas da qualidade, né, nos anos de 80, 90, do começo das certificações, que eram uma grande cobrança, uma exigência naquela época, né? Fui me desenvolvendo dentro da indústria, chegando a trabalhar em indústrias multinacionais, então indústrias pequenas, indústrias familiares, empresas pequenas e familiares, até chegar na indústria multinacional, as empresas multinacionais. Sempre no ramo automotivo, sempre na indústria.
sempre trabalhando na área da qualidade, desenvolvimento de produtos, saúde, segurança, meio ambiente. Quando não se falava ainda dessa integração de sustentabilidade, as empresas onde eu tive a oportunidade de trabalhar e algumas outras que eu tive oportunidade de conhecer e fazer benchmark, fazer relacionamento, empresas que já se preocupavam em integrar a gestão. Então, Sim. qualidade, meio ambiente, saúde e segurança já eram uma coisa integrada, não estavam separadas, já estavam integradas. Cheguei até cargos executivos nessas empresas. Aí eu passei 35 anos na indústria automotiva, né? Não só trabalhando dentro da empresa, mas também com fornecedores, toda a cadeia de fornecimento. Desde as montadoras de veículos até os que a gente chama de Tier 3, Tier 4, que é abaixo da cadeia, que vem as empresas pequenas, as empresas familiares. A indústria nacional está concentrada nesses empreendedores, nessas empresas. Depois tive a oportunidade, há cerca de 5 anos atrás, um pouco antes da pandemia, ir para a indústria renovável. E aí trabalhar com energia renovável em toda a América Latina, sendo responsável de novo, qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, para toda a América Latina. Durante a pandemia, e a gente inclui, né, mais um elemento de saúde mental, né, de bem-estar, onde energia não pôde parar na pandemia, né? Foi algo que nenhum trabalhador do setor de energia, assim como saúde, segurança, alimentação, não pôde parar, né? Não pôde fazer home office. Né? Então foi um momento de também refletir sobre a saúde do trabalhador, sobre a saúde mental das pessoas, a sociedade, a relação. E no início do ano passado eu saí da indústria e fundei a Maturos, com foco em gestão de pessoas. Sempre acreditei nessa trajetória de sistemas, integração, meio ambiente, saúde e segurança. E eu não estou falando uma novidade aqui, isso já foi falado várias vezes em vários outros especialistas e pessoas talvez mais experientes do que eu, né, que antes de mim, com quem eu aprendi, que o segredo das organizações está nas pessoas, está no indivíduo. São as pessoas que vão colocar governança, sistemas, processos para funcionar. Podemos até pensar na inteligência artificial, mas sem as pessoas por trás dessa inteligência artificial, nada vai acontecer. Então, a empresa foca isso, né? Foca esse desenvolvimento das pessoas. Pode ser gestão, pode ser performance, pode ser entender processos, melhoria contínua e, principalmente, resolver problemas. Né? Os objetivos sustentáveis estão relacionados à nossa sustentabilidade, né? Resgatar o planeta está relacionado com saber resolver os problemas. Então, esse é um dos focos da empresa, é um dos meus propósitos, é levar essa consciência, essa competência e indivíduos em qualquer tipo de organização, não é só na indústria, saibam resolver problemas de forma correta. Não é jogar o problema para baixo do tapete, né? Não é só apagar o incêndio, tem que fazer o rescaldo, tem que assegurar que não tem foco, que acabou efetivamente, que isso não volte de novo a acontecer. Legal. Bacana você ter falado sobre a capacidade de resolver problemas. Tem uma frase que eu sempre cito de Mencken, né, que é um pensador estadunidense do século passado, que dizia que para cada problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada, né? Ou seja, e na agenda da sustentabilidade isso é muito verdade, né? Porque é uma agenda de problemas complexos, de integração e correlação entre temas que, num primeiro olhar, podem parecer apartados, mas que, na verdade, estão integrados entre si. E a agenda ESG tenta sintetizar isso, por mais que muitas vezes ela ainda seja lida como uma agenda que segmenta. É muito comum as pessoas falarem assim, no E eu faço isso, no S eu faço aquilo e no G aquilo outro. Né? Como se fossem, o fato de a gente ter 3 letras na sigla, como se fossem 3 caixinhas distintas, separadas e com vidas autônomas e próprias. Qual que é a sua visão com relação a esta agenda e o papel que ela tem dentro dos negócios? Veja, a agenda de sustentabilidade, a agenda do ESG, ela não é nova. As pessoas podem até entender como um hype do momento, né? E eu acho que tem que ser assim. De novo, né? Voltando à minha história, de entender as certificações lá em 80, 90, também foi assim. Foi igual.
quem viveu esse momento lá atrás, as certificações ISO 9000, 14000 e tudo mais, viveu exatamente isso. Existia muito ruído, existia gente que não acreditava, existia empresas que não queriam, que recusavam, que entendiam que empresas não precisavam de processos, empresas não precisavam de gestão, empresas se tocavam como tinham que se tocar. E o tempo mostrou que isso é impensável. Né? Uhum. Empresas precisam de processos, empresas precisam de gestão, empresas precisam de governança. Para gerenciar e governar tudo que a empresa executa, não só o produto. Para executar um produto, a empresa depende das pessoas, depende do Estado, depende do ambiente, da comunidade, do transporte público, do abastecimento de água, do abastecimento de energia, depende dos recursos naturais, do minério, seja qual for a matéria-prima, a empresa depende de um conjunto de insumos, de elementos e de processos para fazer um produto. Sim. Seja ele qual for, seja uma roupa, nós estamos utilizando, seja esse microfone, essa mesa, uma moveleira, o transporte, seja embalagens, seja veículos, seja máquinas, toda indústria, toda empresa, toda organização, né? Acho que é melhor falar, toda organização depende de um conjunto de fatores e componentes. Não dá para separar isso, não dá para desconectar. Desconectar esse pensamento, esse raciocínio, é não ter uma noção consciente do que é o capitalismo. Uhum. E aí eu volto, né, na entrevista do colega do capitalismo consciente. Não dá mais para desconectar no mundo onde nós vivemos, nas catástrofes que nós vivemos, nas consequências do uso indevido de insumos, de recursos, inclusive humanos, quando a gente fala de escravidão, a gente fala de condições, subcondições de trabalho, né? Acho que é o termo correto de utilizar, ainda nos dias de hoje, não é mais pensado. Então, quando nós falamos de ESG, nós estamos falando de uma sinergia, de uma conexão desses fatores. Qualquer organização, qualquer empreendedor, seja ele de qual empresa for, deve pensar e raciocinar que a sua organização ela está integrada com o planeta, com a sociedade, com os resultados, com os clientes, com empresas, às vezes, do outro lado do mundo. Qualquer empresário, pequeno, médio empresário do Brasil, deveria ter essa consciência de que ele está fazendo algo a nível mundial, a nível global. O impacto dele é global. A história, né, de pensar local e agir, é disso que nós estamos falando. Sim. Não dá para desconectar essa agenda. De entender que qualquer negócio tanto gera impactos quanto é impactado por esses fatores, né? E ter a noção de que não existe impacto positivo e negativo. Impacto é impacto. Acordei de manhã, pus o pé no chão, gerei um impacto. O meu movimento já gerou um impacto, já gerou um movimento. Fiz meu café, gerei um impacto. Então, mas o café é bom para mim. Né? E o resíduo que eu vou gerar do meu café? Né? Saí de casa, peguei meu carro, ele é elétrico, muito bom, eu gerei um impacto positivo para o planeta. Do ponto de vista de quem? Meu, só meu. Então, nós geramos esse impacto e a gente precisa ter consciência disso e a gente precisa administrar. No meu nível pessoal, eu posso ter um nível de consciência, eu posso ter um nível de gestão diferente, mais simples. Quando eu vou aumentando a minha organização, a minha empresa, ela vai aumentando, né? E a intenção é que ela aumente, eu tenho que ter a consciência que os meus impactos vão aumentar. Exato. E os riscos aos quais eu estou exposto também, né? Ou seja, do mesmo jeito que eu produzo impacto, impactos vão ser produzidos no mundo todo e impactos geram consequências. Exato. Então, tem hoje um risco colocado muito mais forte de disrupção de diversas cadeias por conta, por exemplo, das mudanças climáticas. Exatamente. Que é o grande tema, talvez, que a gente mais discuta, mas da mesma maneira que mudanças climáticas trazem riscos de disrupção para diversos negócios, diversos outros aspectos da agenda também trazem riscos e mudanças importantes para a forma como esses negócios se relacionam, né, com a sociedade, com seus clientes, com o mercado como um todo. Exato. A gente pode até tentar não
não é não, né? Mas tentar dar uma visibilidade maior para outras questões que não só ambiental, né? Porque quando a gente pensa numa indústria de transformação, obviamente você vai olhar a questão ambiental pelo uso de recursos. A exploração, a transformação de matérias-primas dentro de uma indústria e por consequência, a geração de um produto e os seus resíduos dentro do produto. Mas se você esquecer uma indústria de transformação e ir para um ramo de serviços, não tem uso de recursos ambientais. Então essa empresa é legal porque ela é sustentável, ela é completamente ESG, porque ela não gerou impacto ambiental. E as questões sociais? E a responsabilidade fiscal dessa empresa com a sociedade? E a geração de emprego? Empregos de qualidade, empregos com condições dignas, com remuneração digna, com equidade, com diversidade. Você entrar numa loja, existem muitas lojas de departamento nacionais, brasileiras, que são maiores do que uma indústria multinacional. Sim. Faturam muito mais, tem muito mais pessoas, geram muito mais impacto do que nós estamos falando, do que uma indústria. E quais são as preocupações dessa empresa com relação à sustentabilidade? Qual é o papel dela? Ela tem um papel, um impacto, uma responsabilidade e consequências, como você mesmo falou, muito maior do que aquela indústria, do que as questões ambientais. O papel dela é muito mais relevante. Né? Ela sonegar um imposto, o impacto é gigantesco. Sim. Mas eu não concordo com o imposto no Brasil. É o imposto do Brasil. Quer mudar? Tem todo um caminho democrático para você mudar a questão do imposto. Não pagar o imposto não é o caminho democrático, não é o caminho correto. Né? Existem outros caminhos. E aí é o envolvimento que a pessoa tem que ter nas questões políticas, sociedade, social. Quer mudar? Se envolva. Isso vai melhorar a sua condição como empreendedor e das pessoas como indivíduos? Se envolva. Né? Então, há muitos pontos que as pessoas, né, ou que, sei lá, eu costumo dizer que é por desconhecimento. Né? E ignorância do sentido que eu ignoro, porque eu não conheço, não é numa forma de xingamento ou de uma forma negativa. A ignorância, e é importante, fóruns como esse, como o podcast do SG Land, como toda a plataforma do SG Land, debater e levar essa informação para eliminar essa ignorância, eliminar esse desconhecimento, para que as pessoas entendam essa conexão e que ela precisa saber qual é o impacto que ela tem. Perfeito. Eu, como pessoa, como empresa, qual é o meu impacto? E aí poder atuar nesse impacto. Ótimo. Acho que você está tocando em dois pontos importantes, interessantes da gente destrinchar um pouco mais para a audiência. O primeiro deles é a questão da proporcionalidade. Né? Em algum momento você comentou sobre como, conforme as organizações vão crescendo, os seus impactos também crescem e a sua responsabilidade, né, a sua necessidade de gerir problemas cada vez mais complexos também aumenta. Queria que você comentasse um pouquinho disso, né? Até pelo seu trabalho e um olhar bastante focado nas empresas menores, como de fato esta é uma agenda que é para todos. Não que necessariamente você, dono de um pequeno negócio, precise salvar o mundo, se comprometer com grandes impactos positivos, mas que é necessário para cada um, de acordo com a sua proporção, de acordo com o tamanho do seu próprio impacto, tentar gerenciá-lo e tentar gerenciar também os riscos, né? Mas como de fato essa é uma agenda que qualquer negócio poderia e deveria se engajar. Uma vez que o empreendedor, o proprietário, o fundador da empresa, ele sai desse momento de ignorância, de desconsiderar ou às vezes podemos chamar de medo da complexidade. Falou, nossa, eu estou vendo tantas empresas grandes, multinacionais, eventos da COP, em Dubai, isso não é para mim. Isso é muito complexo, né? Isso aí é muito distante da minha realidade. Se ele consegue, ou se ele é auxiliado, ajudado a sair dessa reação, né? Dessa negação, dessa fase de negação, de que ele pode, que ele deve se envolver e conhecer um pouco mais, às vezes ele vai identificar atividades ou comprometimentos ou ações que estão remediando e mitigando e que ele já faz. Ele só não conectava com a questão de sustentabilidade, mas ele já faz. Você pode entrar
num restaurante, vamos falar, num restaurante de bairro, eu gosto de fugir das indústrias, né? Então você pode, e eu olho isso quando eu vou num restaurante, eu vou numa loja, eu fico tentando observar esse dia a dia. Você chega num restaurante de bairro, você olha a cozinha, você vê lá torneiras com auto-fechamento. Você vai no banheiro, torneiras de auto-fechamento. Você vê a descarga da privada do banheiro. Com água de reuso. Duas cargas, ou até com água de reuso. Você vê toda uma comunicação, você vê... hoje já é uma realidade o álcool gel em todas as mesas, né? Os funcionários felizes. Às vezes o biodigestor, que é uma solução relativamente acessível hoje em dia. Exato. Você olha e o cara já é sustentável. Aquele restaurante já é sustentável no nível que ele pode ser sustentável. É o tal do efeito borboleta, né? Você comentou e me vem à mente a expressão do efeito borboleta. Bateu asa aqui, gerou impacto do outro lado. Se ele fizer o papel dele localmente, ele está agindo globalmente. Então, sair desse momento de negação, de entender que não é tão complexo o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do nosso dia a dia, nós estamos falando da nossa vida, nós estamos falando do nosso planeta, da sociedade, do papel que a empresa tem de gerar empregos, de gerar oportunidades, de gerar crescimento para o país, para as pessoas. Se eu não sou um empreendedor, eu tenho que trabalhar para alguém. Mas eu preciso de alguém que tenha coragem de empreender para me dar um emprego. Então, isso é uma relação que eu tenho que ter com essa pessoa. Ele de empreender, de ter coragem de empreender, num país que não é fácil empreender, mas ele tem a coragem e vai, e eu de apoiá-lo, trabalhar da melhor forma possível. Já é um papel social importante. Ele ter essa consciência do papel social que ele tem e incluir isso na estratégia dele, não. E nós não estamos falando aqui de criar um plano de 150 páginas, nada disso. É ele criar ali ações simples, práticas, mas que ele vai monitorar e que vão causar um impacto positivo. Poxa, estou pagando meus impostos, não estou errando nos meus impostos, tenho assessoria de um contador correto que vai me ajuda a prestar sempre as questões corretas. Cumpro as minhas obrigações trabalhistas com os meus funcionários, pago eles adequadamente, gero diversidade, gero igualdade aqui, gero equidade na minha pequena empresa, dou férias, dou reconhecimento, promovo, estou preocupado com o impacto das famílias, são vidas que são minha responsabilidade, faço todo mundo, conscientizo meus funcionários sobre o lixo, sobre a água, sobre os resíduos, sobre o uso de transporte adequado. Esse cara é sustentável. Esse cara é sustentável. Mas ninguém está falando para ele que ele é sustentável. E eles não conseguem valorizar esse esforço todo. E ele não valoriza esse esforço, né, que ele está fazendo, porque é um esforço. Não é simples ser sustentável. Não é simples assim. Envolve escolhas, renúncias muitas vezes, Exato, investimentos. Exato, ele pode pôr a torneira mais barata, mas não, ele vai colocar de duplo fechamento. Ao longo do tempo ele vai saber que ele vai economizar. Mas alguém precisa mostrar para ele, às vezes é o próprio arquiteto, na hora que está ajudando na construção do restaurante, fala, olha, você vai pagar mais caro nesta torneira aqui, mas você vai economizar em água. E você vai causar um impacto no meio ambiente. O fabricante aqui garante, olha, ele cobra mais caro para você na torneira de auto-fechamento, mas ele garante X% de economia de água ao longo do ano. E além disso, faz a conta quanto está a água que você paga, né, do sistema público, que você vai saber quanto você vai economizar no decorrer do ano. Essa clareza de que ESG, sustentabilidade, não é só meio ambiente, não é só social, não são só essas pautas, mas é uma questão forte de governança financeira, aonde todas essas relações geram um impacto econômico, social e ambiental, é que precisam estar conectadas. Uma empresa não pode se preocupar em investir na Amazônia se ela não está pagando impostos aqui em São Paulo, onde ela está atuando. Ela não pode estar preocupada com o mico-leão dourado se ela não está assegurando diversidade, igualdade, equidade, pagando salários justos para os seus funcionários.
assegurando que ele está empregando na região e na comunidade onde ele está localizado. Ele está trazendo gente de outro canto, enquanto tem gente desempregada ao redor dele. Então, a empresa precisa começar suas preocupações ao seu redor primeiro, e aí sim ela vai expandindo. Aí ela vai assumindo mais responsabilidades. Sim. Essa é a visão correta e sustentável dos negócios. Legal. Entendeu? Legal que no final da sua resposta você acabou tocando no segundo ponto que eu queria aprofundar. Primeiro, essa questão, né, da inclusão da agenda, de como todo mundo pode fazer parte dela. E o segundo é a questão dessa diversidade temática que a agenda de sustentabilidade traz, que às vezes assusta, porque a gente está falando de direitos humanos, de emprego, de renda, de inclusão social, de combate às desigualdades, gênero, raça, e eu estou falando só de temas sociais até aqui, né? Emissões de gases de efeito estufa, mudanças climáticas, governança, né? Só nos ODS a gente tem os 17 temas que são mais conhecidos, mas 169 metas. E isso talvez assuste muita gente, fala, poxa, por onde eu começo? Eu tenho que interagir com tudo isso, né? E na verdade não, né? Na verdade você tem um olhar que você trouxe aqui da questão da materialidade, né? Da conexão entre os impactos mais relevantes para aquele negócio, entre a realidade na qual aquele negócio está inserido, e aí sim você faz uma escolha, uma priorização dessa agenda. Eu queria trazer esse tema para você poder comentar um pouco sobre como este fator das escolhas de se focar nos temas mais relevantes para cada negócio se conecta, no fim do dia, com a própria geração de valor econômico. Porque ao focar nos temas mais materiais, você tem uma correlação. É aí que você produz a correlação que traz a sigla ESG para a evidência, que é negócios que investem ou que gerem melhor aspectos ambientais, sociais de governança, são negócios que têm melhor performance financeira no médio e longo prazo. Por que essa relação se estabelece? Porque, em geral, essas empresas focam nos temas que podem levar a um maior risco ou a uma maior capacidade de captura de oportunidades, né? Diante de tudo isso e do momento atual em que alguns agentes trazem a ideia de se abandonar a sigla ESG, qual que tem sido o seu ponto de vista? Veja, o último, como é que a gente pode falar? A última comoção foi a carta da BlackRock, né? Onde todo mundo foi procurando o termo, ESG não achou. Ou seja, ali criou um pânico, né? De ambos os lados, de quem promove a agenda da sustentabilidade e de quem é contra a agenda da sustentabilidade, ou contra o termo, o hype ESG, que não viu. Então, uns ficaram felizes, outros tristes, né, com a BlackRock. Ou seja, ela não contentou ninguém, a carta do presidente, do CEO. Mas o que ninguém prestou atenção, alguns prestaram atenção, muitas pessoas prestaram atenção, é de que aquela é uma carta do presidente de um dos maiores fundos investidores do mundo. Ele tem uma responsabilidade financeira, econômica, mundial. Não é um fundo americano, é um fundo global de investimento. Ele tem uma responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de conectar investidores, empresas, sociedade, países, tudo. A responsabilidade é enorme. É enorme a responsabilidade dele. E o que a organização viu, o fundo viu, é um desvio de objetivo. Ele foi um grande fomentador, mas eles também perceberam um desvio de objetivo e uma influência ruim em termos de gerar valor. As empresas que estão no fundo perderam valores, porque não adotaram uma determinada agenda ou outra determinada agenda, ou não focaram no que todos queriam que focassem. Então, ele teve que tomar uma posição como fundo, como gestor de um fundo enorme de investimentos, e alertar. O que eu acho que essa carta, né, no meu entender, na minha interpretação, foi uma carta que chamou a atenção exatamente do que nós estamos conversando, que existe uma conexão das coisas e que o grande papel de uma organização é gerar valor, entender o seu momento, entender o seu impacto na sociedade, né? Eu tive uma conversa com uma importante representante do Brasil que esteve na COP28 durante todos os dias da COP, participou das discussões, participa do governo atual, das discussões da renovação, da transformação energética no Brasil, e ela me chamou a atenção para uma coisa que eu não sabia. Pela primeira vez, os países da OPEP
assinaram a carta de compromisso sobre a descarbonização. Ela falou, Géser, a gente nunca tinha tido esse compromisso, agora a gente tem. Mas por quê? Porque agora se criou o roadmap, vamos falar palavras difíceis aqui, mas criou-se um caminho, se desenhou, se encontrou um caminho para essa descarbonização, dessa transição energética, onde o petróleo, que é o grande, vamos dizer assim, é a grande moeda global das economias, dos países, da sustentação de alguns países, de alguns estados, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Rio de Janeiro. Né? A economia está sustentada nesta matéria-prima. Como é que você, de um dia para a noite, desliga? Você não pode, porque senão você vai impactar o quê? O social. Sim. Não só os países produtores, né? Porque se produz é porque alguém consome. Exato. E essa energia move coisas e pessoas e tem petróleo produtos. aqui na nossa frente, entendeu? Do dia para a noite você não vai ter mais esse recurso aqui na sua frente. Né? Então não é assim que funciona. Seria fantástico se você ter uma solução do dia para a noite, mas você não tem. A pandemia mostrou isso para nós. É a coisa dos problemas complexos, né? O problema complexo. A pandemia mostrou isso para nós. Eu queria uma vacina, mas não tem. Eu queria uma cura, mas não tem. Então, ter essa consciência de que as empresas elas precisam tomar decisões. Porque toda a nossa história foram tomadas decisões. Qual ia ser a matéria-prima essencial? Era o ouro, era o café, era a cana, era o petróleo. Beleza? Descobriu o petróleo virou um grande alavancador das economias no mundo todo. E assim é por séculos. Então, como é que a gente sai do petróleo e vai para outra economia que está sustentada no preço do barril do petróleo? Não é do noite para o dia, nós vamos ter que arrumar outra solução. Essa decisão é muito complexa. Sim. E impacta muitas sociedades, meio ambiente. Então, deve-se fazer, não estou dizendo aqui que não deve-se fazer, não fazer a transição, mas que essa transição ela tem que ser debatida, tem que ter muita conversa. Porque tem muita gente que tem que mudar a cabeça, tem muita empresa que precisa mudar o seu comportamento, tem muito país que tem que mudar a sua estratégia, Exato. tem que mudar a sua política, para entrar em consenso em todos os países, falando, nós vamos mover para essa direção, nós vamos assumir esse compromisso, nós vamos fazer essa transformação. Então, saindo do âmbito global, vamos dizer assim, que eu acabei dando uma ida para a COP e tudo mais, mas voltando para as indústrias e empresas multinacionais não me preocupam, Danilo, porque elas têm estratégias conectadas com a União do comércio, conectadas, elas estão em todos os países, elas têm que se adaptar a todos os países. Então, assim, uma empresa multinacional e a organização, a ONU, estão conectadas. Minha experiência mostra isso, né? Assim, durante a pandemia, a organização onde eu estava, ela não dava um passo sem falar com a Organização Mundial de Saúde, com a OMS. Era assim, relatório da OMS para fazer o comitê de crise. Sempre conectados. Por quê? Porque a gente não podia fazer nada sem pensar de que tinha gente nossa trabalhando no mundo todo. Sim. Não dá. Agora, se a gente vem para a nossa relação, e aí a questão de pensar localmente, as empresas brasileiras, as empresas nacionais, nós temos que pensar nos nossos problemas. Nós temos que interagir e raciocinar do que é que nós estamos impactando no nosso país. Quais são as nossas desigualdades? Quais são os nossos enfrentamentos? Entendeu? Não adianta ficar preocupado com um terremoto que não aconteceu aqui no Brasil. Legal, ter uma comoção, e isso é extremamente positivo e construtivo, ter comoção com uma guerra que está acontecendo, que está matando pessoas, com terremotos, com alagamentos e tudo mais. Mas eu tenho problemas aqui que eu preciso me preocupar. E que eu preciso agir, que eu preciso estar envolvido, eu preciso estar comprometido. Então, dentro dos diversos indicadores e compromissos que eu tenho dos sustentáveis, aquilo é uma lista de problemas que nós temos que atacar. Mas, como indivíduos, nós temos que escolher as nossas prioridades. Como organizações, empresas, pequenas ou médias, elas também têm que escolher suas prioridades. Então, a empresa que fabrica roupas, né, uma confecção, ela tem que escolher as suas prioridades. A prioridade dele é
preciso arrumar tecidos que não sejam sintéticos. Eu preciso mudar a minha coleção. O meu apelo, eu tenho que ser uma linha de roupas sustentáveis. Eu posso adotar isso? É possível adotar isso? Ou meu cliente não quer isso? Porque ela não pode também tomar uma decisão e perder o seu valor e deixar de atender o seu cliente, porque é o grande objetivo da empresa, é atender o cliente, de qualquer empresa. É atender o cliente, fornecer algo para o cliente, seja serviço, seja produto. Eu tenho que fornecer algo. Eu vou tomar uma decisão que eu ponha em risco o que eu faço, ou o que eu sirvo, aquilo que eu criei. O valor que eu estou criando. O valor que eu criei, eu não posso. Eu preciso ter esse critério. Eu posso tomar decisões que põem em risco e falar assim, não, eu não vou mais produzir aqui, eu vou mudar toda a minha empresa para um outro estado que dá-me benefício fiscal. Legal. E as pessoas aqui? Você vai demitir todas? Todas as famílias que dependem de você vão ficar desempregadas do dia para a noite? Ou, desde que seja uma estratégia positiva e que a empresa tem que tomar essa decisão, não estou falando que ela não tem que mudar, você vai dar toda a assistência para que essas pessoas encontrem um novo trabalho e aí sim, esse plano de reorganização assegure que essas pessoas estão trabalhando e aí sim você pode ir embora para uma outra comunidade. Ou você deixa pedaço da sua operação nessa comunidade, garante alguns empregos aqui e pedaço da organização na outra comunidade, gerando também benefício na outra comunidade. São questões que têm tudo a ver com sustentabilidade, sim, mas não passa pela cabeça do pequeno empreendedor, porque ele não entende que isso é sustentabilidade. Ele não entende, fala assim, não, o que eu tenho é que gerar lucro. Sim, mas com responsabilidade. Não pode gerar lucro e causar um estrago total, um desastre total naquilo que você está envolvido. Porque isso não vai ser sustentável, né? Não vai ser, não é um modelo que consegue resistir às mudanças que vêm ao longo do tempo. Exato. E eu usei a palavra resistir porque remete ao começo da sua resposta, quando você falou da carta mais recente do Larry Fink, que usou ali, sublinhou muito o termo resiliência organizacional, que me parece uma saída inteligente para escapar da politização que o termo ESG foi alvo, especialmente nos Estados Unidos, né? Então ele muda ali, começa a falar, ao invés de falar ele falou menos sobre sustentabilidade, apesar de continuar falando da necessidade de negócios serem sustentáveis, e trouxe esse termo que a gente já usava, mas quando ele usa a coisa fica ganha outro destaque, né? E a resiliência é interessante porque traz a mesma lógica, a mesma forma de se pensar, né? E o argumento dele é muito bom, né? Nas cartas anteriores ele dizia, eu não estou aqui advogando práticas ambientais, sociais e práticas de governança corporativa mais amadurecidas porque eu sou um ativista. Eu estou advogando tudo isso porque eu sou um capitalista. E tenho o dever fiduciário, tenho a obrigação de zelar pelo dinheiro de quem investe comigo. Por isso, eu cobro de vocês, empresas investidas, que tenham uma agenda, uma estratégia de sustentabilidade bem estabelecida. Para que vocês, empresas, sobrevivam às flutuações, às mudanças, às transformações que estão acontecendo e que vão acontecer de maneira mais acentuada daqui para frente. Talvez seja um tipo de conversa que traz uma abordagem um pouco mais pragmática, mais próxima do que um gestor de negócios, uma gestora de negócios vivencia, que é a tomada de decisão, como você está falando aí no dia a dia, né? Poxa. O dono de empresa, o empreendedor, ele tem que ter essa consciência que em algum momento da vida dele, ele tomou a decisão de abrir um negócio. Né? Eu prefiro as palavras que a gente ouve no dia a dia com as pequenas empresas e tudo. Ele tomou a coragem, ele teve a coragem de abrir um negócio. E ele vai passar por fases, por algumas fases. E a primeira fase, as primeiras fases ali tem a ver com resiliência, porque ele tem que sobreviver. Ele tem que sobreviver. E ele vai ser tentado a fazer coisa errada. Ele vai tentar, porque é tão difícil empreender, por N razões. Desconhecimento, tenho uma boa ideia, mas eu não tenho os recursos. Eu tenho os recursos, mas não tenho agente. Eu tenho os recursos e agente, mas eu não tenho material. Eu não tenho a tecnologia. Não importa, pode ser startup, tech, ou como eu falei, restaurante, loja de roupa, confecção.
o empreendedor, quem tomar essa iniciativa, ela vai ser testada. O universo, e aí eu chamo o professor Clóvis, o universo vai testar todos nós sobre fazer o ético ou não ético. Então, essa primeira fase das empresas é uma fase de sobrevivência. É uma fase de entender qual é o papel dela, para que ela nasceu, qual é o valor que ela gera, como você falou, e ter resiliência, porque ela vai ser testada a desistir. Tanto a taxa de falência das empresas nos primeiros 5 anos. Tem a ver com resiliência. Tem a ver com as empresas se perderem no meio dessa jornada aí de empreender e perder o caminho, não conseguir ajuda, não pedir ajuda. Não sei, vou pedir ajuda. Não conheço, vou procurar quem conheça. Não tenho recurso, vou ver quem tem o recurso. Estou sozinho, vou buscar parcerias. Existem várias formas de resolver e se manter resiliente, né? O fundo de investimentos tem esse papel. O investidor, ele injeta resiliência nas empresas. Porque dinheiro é resiliência. Porque quem empreendeu teve uma grande ideia. Uma hora o dinheiro acabou. Falou, e agora? Ou eu perco tudo, ou eu acho alguém que vai me ajudar. E aí vem um investidor. Então é um papel do investidor social de investir em mais empresas que gerem mais empregos. Mas é também a responsabilidade de quem recebeu o investimento prestar contas daquele investimento. Porque se você não dá retorno sobre investimento, como é que nós vamos continuar gerando investimentos, gerando empresas? Gerar retorno economicamente, o lucro não é ruim. É o lucro que vai poder fazer distribuição de renda. É que vai poder diminuir as desigualdades. É que vai poder investir em saneamento. É que vai poder investir em educação de qualidade, em saúde, em desenvolvimento de melhores práticas e combate a epidemias, a doenças que são ainda desconhecidas, a solução. É o lucro que gera impostos que investe nessas soluções sociais, entendeu? E que também é o lucro que vai ser direcionado para resgate de lugares danificados ambientalmente, que sofreram impacto, que sofreram queimadas, que sofreram desmatamento indevido. É um círculo, e a gente começou falando no começo sobre a interconexão. Mas tudo se desconecta a partir do momento que a governança não está ali presente, não põe ordem na casa. E não diz, fala assim, essa é nosso propósito, é nossa missão. Não podemos perder o foco do lucro. Porém, não podemos perder foco do social. Porém, não podemos perder foco do ambiental. Sim. Só que cada um a seu tempo. Eu não posso investir se eu não gerei lucro. Como é que eu invisto, né? Como é que eu saco do banco se eu não depositei? Não tem como, né? É uma cadeia. Né? Eu gosto de fazer a analogia de que uma boa parte da agenda, especialmente os temas ambientais e sociais, são temas que sim se conectam com o resultado financeiro, mas com o resultado financeiro do futuro, né? Você está gerindo hoje impactos e riscos que vão se materializar lá na frente. Então, no fim do dia, a gente está falando de uma gestão que vai equilibrar o presente, que é fundamental, necessário, que sem cuidado com o presente, o negócio deixa de existir, né? Então, cuidar do resultado deste trimestre. A gente fala muito sobre longo prazo, né? Fala, poxa, é importante pensar para além do trimestre, mas é importante pensar no trimestre também, porque senão o negócio deixa de existir, mas encontrar esse equilíbrio, né, entre uma gestão que traz o futuro e o presente ao mesmo tempo. E você está tocando num ponto e eu vou voltar para as pequenas, porque isso não me preocupa em multinacionais. Não me preocupa. Multinacionais têm estrutura, dinheiro, investimento e sabedoria para fazer esses direcionamentos, ok? E nem empresas nacionais que são multinacionais, porém brasileiras. Isso não me preocupa, elas estão muito bem estruturadas, obrigado. Né? Me preocupa são as empresas pequenas e familiares que, quando você fala de perenidade, elas não estão pensando na sua sucessão. Não. Elas não estão pensando que elas entraram na segunda geração, que tinham 2 filhos, mas aqui a terceira geração serão 6 netos. Como é que elas vão se gerenciar essa empresa?
todos têm a mesma consciência sustentável de investimento? E a quarta geração, que vão ser 25 bisnetos? Como é que se gerencia isso? Né? E não são poucas empresas que já estão chegando na terceira, quarta geração brasileiras, que estão chegando na terceira e quarta geração, e que precisam de uma governança para pôr ordem em tudo isso, para pôr ordem na perenidade da organização. Falando, olha, nós fomos fundados, né? O nosso fundador, ele tinha um sonho, ele tinha um propósito, ou de construção, ou de alimentação, ou de transporte, ou de... Ele tinha um sonho. Esse sonho tem que estar vivo ainda hoje, mesclado com o ambiental, com o social, mas esse sonho precisa ser respeitado. A empresa não pode se desviar. Puxa, quantas histórias a gente não ouve, né, de planos sucessórios que não foram bem governados e que as terceira ou quarta geração, quando você falava com os trabalhadores, fala assim, nossa, quando era o doutor não sei o quê, que era o fundador, Sim. era muito mais feliz trabalhar nessa empresa. Era muito mais justo. Hoje, os netos não gerenciam bem a empresa, eles não olham pra gente, eles não cuidam da gente. Isso é governança, não é problema de família, não é casos de família, é governança, porque não gerenciou bem o processo sucessório e que valores da organização, transparência, né, critérios, processos, entendeu? Fossem bem administrados, entendeu? E a empresa começa a fugir. Começa a ocorrer os problemas fiscais, as questões de recorde de recuperações judiciais. Má gestão. É o país. Não, o país está crescendo. Nos últimos anos o país está crescendo. Esse ano a previsão é do país crescer. Tem nada a ver com recessão. Tem a ver com gestão. Tem a ver com governança. Para manter todos esses pilares, né, firmes e gerando perenidade, futuro das organizações e o seu papel na sociedade, o seu valor para a sociedade. Então, é importante que empresas de pequeno porte, médio porte, entendam que, poxa, mas eu cheguei até aqui sozinho, nunca precisei de ajuda, nunca precisei saber dessas coisas e tudo mais. Legal, eu também achei que com 50 anos eu não precisava saber de um monte de coisa. E eu descobri que eu preciso continuar aprendendo até o fim da vida, porque o mundo vai mudar. A inteligência artificial já chegou, né? O mundo está completamente distinto. A forma de se comunicar mudou. Nós estamos aqui num processo novo, recente de comunicação, de transmissão de informação. Eu tive que aprender como funciona esse processo. Não é só chegar aqui, sentar e falar. Existe uma forma correta. Então, eu tive que aprender, né, nos meus últimos anos, a desenvolver competências que eu não tinha algumas décadas atrás. Todo empresário, todo gestor, todo gerente, diretor, supervisor, líder, o que for, o nome da função que for, ele tem uma responsabilidade de aprender sobre isso, sair da ignorância, do desconhecimento, porque você só não terá medo se você tiver conhecimento. Medo se combate com conhecimento, né? Vou perguntar para uma criança por que ela tem medo do escuro, porque ela não sabe o que tem no escuro. Isso. Né? Acende a luz, acaba o medo. Conhecimento é o acender a luz de tudo isso. Então, esse debate, o pessoal pode achar de insistência, é para que se faça luz sobre do que nós estamos falando, entendeu? Não é só uma pauta, não estão desvinculadas as coisas, mas existe uma coisa muito importante que as organizações devem levar em consideração, que é a governança da sua organização, do seu processo. Sim. Como ela estabelece essa estratégia. E nós não estamos, de novo, falando de um plano, Excel, PowerPoint, não. É um caderninho lá do dono do restaurante falando, esse ano nós vamos vender 10% mais refeição. Nós vamos diminuir o desperdício de água em 5%, galera. Estou gastando muito com água, todo mundo vai lá. Papel, estou gastando muito papel na cozinha. Nós vamos reduzir o uso de papel toalha aí, vamos trocar o tipo de papel, vamos achar uma solução. Pronto, ele fez o plano dele. Não tem nada, eu costumo dizer, não tem ciência da NASA nisso daí.
Mas essa simplicidade, né, que eu possa estar falando aqui, vem de um conhecimento. E é esse conhecimento que precisa chegar nessas pessoas, empreendedores que tocam milhares de empregos ao nosso redor. Uhum. E tem um papel muito importante. Exato. Géser, bateu aqui o tempo programado para o nosso episódio. Certamente a gente poderia continuar conversando, mas quero te convidar a dar suas palavras finais aí e te agradecer de novo por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço muito, né, Danilo, a recepção, a gentileza, o bate-papo, né, a conversa. Agradeço a SG Land, essa oportunidade de vir aqui conversar, ao Arnaldo, a Daniela, né, pelo convite também. E agradecer quem estiver ouvindo a gente, quem estiver escutando, que acompanhe os outros podcasts, os outros convidados que já passaram por aqui, as entrevistas, os próximos, porque todo esse conteúdo é conhecimento. E esse conhecimento é o que a gente precisa para desmistificar muita coisa e trazer a sustentabilidade para o nosso dia a dia. É isso aí que precisa. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. A gente esteve hoje com Géser Madureira, convidado aqui do podcast ESG Land, o futuro do planeta em nós. Te aguardo para os próximos episódios também. Até mais.